Olá a todos do meu canal, seja muito bem-vindo. Fico muito agradecido às pessoas que estão se inscrevendo, né? Deixo aqui o meu agradecimento sincero. Hoje venho trazer aqui um tema a qual eu vou fazer esse vídeo hoje, né? E estar postando ele. Creio que nas próximas semanas eu não estarei postando vídeo, né? Nem interagindo tanto aqui no canal, porque por graça e misericórdia de Deus, Deus nos está presenteando, né? A minha esposa vai estar dando à luz uma criança, né? Então eu vou dar uma pausa de vídeo por esses dias. Mas eu quero trazer para vocês aqui um conteúdo a qual eu tinha prometido, e como prometido eu vou falar um pouco da administração, como a administração é composta e como é o funcionamento da administração, que muitos não conhecem, tá certo? A administração ela é formada por mais ou menos integrantes aí, dá umas 8 pessoas, de 7 a 8 pessoas no mínimo, né? Presidente, secretário, tesoureiro, né? E os seus respectivos vice, e 3 conselho fiscal, que é o que pede o estatuto. Toda a administração, para ela abrir a administração, ela precisa desse conteúdo aqui, ó, estatuto. Para registrar a administração, ela precisa primeiro desse livrinho, né? Precisa redigir para assinatura, juntamente com o presidente, com os demais ali, eles fazem o registro, vai em cartório. Então a verdadeira administração, ela na verdade ela é uma empresa, que ela é uma associação. A administração, o vínculo dela totalmente é uma associação, porque ela depende de eleição dos membros. Só que uma coisa que não acontece, vocês sabem que não acontece eleição na Congregação Cristã do Brasil. Simplesmente existe indicações, né? O que vocês não sabem é que vocês deveriam escolher o presidente, você deveria escolher o secretário, o tesoureiro, e escolher os cargos que sejam para tesoureiro não, conselho fiscais. Isso não acontece. Muitas das vezes as pessoas acham que a administração ela é composta por votação, porque quando apresentado aquele edital de convocação para as Assembleias Geral Ordinária, na verdade não acontece eleição. Na verdade, aquela pessoa que trabalha, ela trabalha com coração puro, coração sincero, com desejo de trabalhar na suposta obra de Deus, que na verdade a pessoa está fazendo um trabalho para instituição. Como a gente sabe, a obra de Deus é levar o evangelho, e a administração em si, ela não leva o evangelho, ela cuida de partes financeiras, ela cuida da coleta, do que entra, do que sai, né, do que vende, do que compra e dos registros contábeis. Então a administração ela trabalha propriamente na parte material da obra. Até então a administração ela não pode intervir, porque o estatuto não permite que a administração tenha interferência no movimento espiritual da obra, tá certo? Da suposta obra a qual nós estamos se referindo. Como você sabe, eu trabalhei na administração por 4 anos, 3 anos e meio como titular da administração e 6 meses como auxiliar administrativo. Até então, todos os parâmetros da congregação, da administração, passavam pela minha mão. Até então, tem departamentos para a administração: secretaria, tesouraria, presidência, conselho fiscal, os irmãos que fazem os levantamentos, né, os registros dos voluntários. A Congregação Cristã do Brasil ela não tem membros, ela não tem carteirinha de membro. Isso todo mundo sabe. Você que foi da congregação ou que é da congregação, você não tem uma carteirinha de membro. Até então você, quando você vai prestar algum serviço voluntário, né, você tem que assinar um livro de adesão, para que futuramente você queira alguma participação lucrativa, alguma coisa, você não terá direito, porque até então você assinou um livro de adesão, aderindo ali um serviço voluntário para ser prestado. E todo serviço voluntário que é prestado, você assina esse livro de adesão, né?
E quando você assina esse livro de adesão, a partir daquela data, todos os dias que você for trabalhar na limpeza, que você for trabalhar no fundo bíblico, na costura, na cozinha, na manutenção preventiva, nas construções, você tem que assinar um livro de presença. Se você for fazer uma prestação de serviço para a Congregação Cristã no Brasil, seja de um dia, você tem que entrar no livro de adesão, tá certo? Para que assim eles aceitem o seu serviço voluntário, para isso não implicar em leis trabalhistas, tá certo? Então, a Congregação Cristã no Brasil, para a administração, ela para ser regida, ela precisa justamente disso aqui, estatuto, tá certo? Outro detalhe, eu venho trazer para vocês aqui rapidamente, né? Você, por exemplo, eu digo que você não escolheu o seu presidente, você nunca foi na administração para conhecer. Às vezes que eu trabalhei na administração, as pessoas que se adentravam na congregação, na administração, geralmente eram pessoas testemunhadas, né? Ou pessoas que muitas das vezes ia ali por um acaso, às vezes o presidente, ou às vezes o diácono, ou algum irmão que trabalha, deixa eu te apresentar a administração. Eu nunca tive a audácia de apresentar a administração para irmão nenhum da congregação, sendo membro ali, sendo músico, sendo cooperador de jovem. Até então ele não conhece como é que funciona a Congregação Cristã no Brasil e a administração. Ele não sabe de nada, ele só sabe que a administração tá ali para cuidar da coleta que entra e dos registros, né? Para que, se uma possível fiscalização, a administração tenha toda a papelada para apresentar e comprovar ali a sua integridade com seus membros, que na verdade não são membros, são voluntários. Porque você é membro de um determinado local quando você passa a assinar, ou você tem ali uma carteirinha de membro, como as outras denominações fazem. Que eu também, assim, o porquê eles alegam poder receber salários por conta disso, de membresia, né? Então, mas não vem ao caso. A Congregação Cristã no Brasil, nesse ponto de dízimo, né, não impõe a ninguém dízimo. O que entra na Congregação Cristã no Brasil é coleta e oferta, tá certo? Tudo que entra é contabilizado no livro de coleta. E todos os irmãos que trabalham na parte de escrita, ele é orientado para colocar nos campos, que tem coleta para construção, que também serve para compra de terreno, viagem, piedade, manutenção e outras coletas, especial Brasil, e outras coletas referente à parte social, a parte que ajuda-se, né? Falando em termos de ajudas para as pessoas, né? Até então, aquelas pessoas que vão ser ajudadas pela igreja, né? Faz uma ficha, às vezes faz ali uma pesquisa, se a pessoa está trabalhando, se não está, se tem quantos filhos, né? E faz ali uma certa interrogações para que ali a ficha daquele irmão seja aprovado para ele receber uma cesta básica, ser pago a conta de luz, a conta de água. Você sabe do que eu estou dizendo, tá certo? Então, eu só quero dizer, pontuar para você que até nesse ponto a Congregação Cristã no Brasil, a administração em si, ela trabalha em si para a instituição. Ela está fazendo um papel institucional, porque até então a força estatutária faz com que todas as administrações ela tem poder estatutário. Então, se um membro, ele, por um acaso, ele é traído ou trai ambas as partes, pelo estatuto pode desligar ele. O ancião ali pode, irmão, você não tem condição mais e tal, regulariza a sua situação. Até então, pessoas que têm o nome sujo, né, tem um nome, passagem pelo Serasa, pelo SPC, né, ou teve alguma outra questão judicial, ele precisa apresentar uma certidão negativa, né, uma certidão negativa para que ele possa se adentrar à administração, tá certo? Só vou fazer algumas leituras para vocês aqui que eu achei muito interessante, né?
Olha, você que faz a doação nas caixinhas de coleta, muitas das vezes o seu sentimento ele é desviado. Desviado de que forma? Às vezes você pega um envelope na Congregação Cristã do Brasil e sente no desejo, no coração, de colocar ela para obra da piedade ou para viagem. Aquele sentimento que às vezes você se sentiu de colaborar nesse sentido. Se por um acaso chegar em um dia que você colocou aquela coleta sua lá naquela caixinha de coleta, que muitas das vezes fica uma no fundo da congregação ou nas laterais, você colocou lá R$50, vamos dizer, R$50 para a obra da piedade, e naquele dia anunciou para coleta especial nível Brasil, coleta especial para Vale do Jequitinhonha, coleta especial para outra finalidade. Aquele sentimento seu automaticamente vai para essa finalidade aí. Eu falo porque eu já participei, até já entrei em discussão com alguns irmãos por esse fato. Por quê? Porque o amparo estatutário tira o sentimento daquilo que você colocou no envelope, tá certo? Se você chegou em um domingo e anunciou coleta para tal finalidade, aquele dinheiro que você colocou para aquilo que você queria colaborar, não vai para a finalidade que o diácono ou o ancião anunciou naquele dia. Sabe por quê? Eu vou ler para você aqui no tópico número 7 desse livrinho aqui, ó. Não dá para ver, mas tá aqui, ó. Aqui sai nos tópicos de ensinamentos da RGA 2019. Tá aqui, ó. Procedimentos para as coletas especiais com fins específicos. Tópico para o Ministério 45 de 2019. Havendo alguma necessidade extrema para atender casos específicos, pode ser feita a anotação de intenção da coleta a ser ofertada de forma voluntária e anônima. Essas coletas devem ser previamente aprovadas em reunião regional ministerial RRM competente, tá certo? Então o que acontece? Aqui não, eu li aqui o tópico número 7. Na verdade não é esse tópico. Eu vou ter falar desse outro tópico número 7 aqui, ó. Procedimentos para as coletas especiais com fins específicos, né? Você que no dia específico para que você faça coleta especial para fins, será destinada à coleta que foi anunciada no dia. Então aqui prova que você que colocou a coleta para as finalidades, ela é destinada a outra finalidade que foi anunciada no dia, tá certo? Um detalhe, a Congregação Cristã do Brasil, ela tem os seus convênios, né? Então, toda a administração, ela faz parte da CNS, que é obrigação, vamos dizer, que é imposta para que todos comprem pelo convênio. Vou ler para vocês aqui, ó, Orientações Administrativas 2019, CNS, adesão aos convênios do CNS. Conforme orientações anteriores, todas as regionais do Brasil devem aderir às práticas de negociação conjunta que o Senhor nos tem preparado. Ainda temos regionais que não aderiram aos convênios e solicitamos as providências para a adesão o mais rápido possível. Os resultados demonstram grande economia por aqueles que já participam ativamente dos benefícios, e maiores benefícios serão alcançados quando tivermos todas as regionais e administrações integradas, negociando conjuntamente. O sistema SIGA também estará adaptado para medir o grau de adesão dos convênios. Então, a congregação, ela faz convênios com todas empresas, assim, vamos dizer, né, para que sejam feitos esses termos de adesão, né, para que assim você compre somente naquele convênio.
Por mais se você achar que é mais barato em outro local, muitas das vezes você é obrigado a comprar dentro do convênio, comprar produto de limpeza, comprar todos os equipamentos, né? Equipamento de som, equipamento de luz, todos esses tipos de equipamento são comprados através do CNS. A administração que não aderir isso, aquela administração ela acaba sendo chamada a atenção por esse motivo, tá certo? CNS, negociação conjunta, não se confunde com central de compras ou central de distribuição. É função da CNS a implantação prática de negociação conjunta de preços junto aos fornecedores, baseados nas demandas e itens e volumes de compras das administrações, visando estabelecer convênios com melhores preços e condições. Também atua orientando e auxiliando nas compras coordenadas, tá certo? Então aqui eu deixo claro para você que todas as compras da congregação devem ser feitas visando melhor preço, né, para ser negociado. Um detalhe que eu vou deixar claro aqui, que eu fiquei, a minha preocupação, né, porque teve irmão que falou comigo que os anciães do Brás, tô falando de pessoas, tá? Mas quando se trata de falar de Jesus Cristo, ou tirar o poder de Jesus Cristo, a gente fala conforme as Escrituras. Teve um certo irmão que comentou comigo da seguinte forma, falou: irmão, se Deus tiver de fazer alguma coisa, anunciar, né, alguma catástrofe, alguma coisa que vai acontecer, Deus vai mostrar para os anjos de Deus lá no Brás. Porque eu tinha soltado aí uma circular, como eu já postei aqui no canal, e muitas das vezes os irmãos não aceitaram, porque não saiu do Brás. Então o que acontece? Esse irmão, ele tinha comentado assim comigo, né? Eu até achei assim, rapaz, será que tudo Deus vai revelar para os irmãos lá? Será que tudo vai sair de lá? Tá certo. Então o que acontece? Em 2019 saiu esse tópico aqui, ó, número 34. Participação em redes sociais, exposição através de fotos, vídeos e áudios. Novamente recomendamos aos servos que estão no ministério a terem cuidado com a participação em redes sociais que, mesmo sendo grupos fechados e entre irmãos no ministério, podem expor-se suas fraquezas e manchar o seu testemunho perante os irmãos. Também a exposição de serviços divinos através de fotos, vídeos e áudios não devem ser divulgados. Entretanto, assim, a propagação tanto do serviço quanto do nome de quem presidem. Pronto, tá aqui, ó, no tópico de 2019, orientando aos irmãos não expor nenhum tipo de pregação e tal. Quando porque Deus já não revelou em 2019 para eles que, irmãos, façam uso da internet para mandar uma mensagem, né? Usa o YouTube, quando for mandar uma mensagem via WhatsApp, que usa as palavras de Deus, né, e tal. Mas aqui já falou para que não manchar o testemunho do irmão. E falando aqui, evitar assim a propagação tanto do serviço quanto do nome, tanto do serviço divino. Aí sim, quando cai em 2020, no mês de março, né, acontece toda essa demanda aí de Covid-19, precisa fechar as igrejas e tudo mais. Simplesmente não teve uma reunião, não teve um tópico de ensinamento, né, para provar para a Irmandade que eles estavam errados, né, em questão dos tópicos a qual foi lido em 2019. Tá certo? Agora, só mais um detalhe. No tópico número 16, que foi isso aqui, foi a reunião 82, 10ª reunião geral anual de ensinamento São Paulo, 10 a 14 de abril de 2017. Esse ensinamento saiu em 2017. Uso da internet. Com a evolução da internet, através das diversas ferramentas colocadas à disposição das pessoas, atualmente todos têm possibilidade de propagar notícias, opiniões, críticas e pensamento.
o que tem opiniões pessoais e informações a respeito de qualquer assunto e de qualquer pessoa. Mesmo sem um mínimo de conhecimento, outros escrevem com a intenção de difamar e ainda outros escrevem com a intenção de desviar a verdade e a fé que existe naqueles que servem a Deus. Na santa intenção de prevenir a irmandade, o ministério aconselha a não se dar credibilidade a essas informações, notícias ou opiniões sobre a congregação cristã no Brasil, sobre servos de Deus, sobre questões de nossa doutrina e ainda sobre testemunho, pois é grande a possibilidade de se estar contaminando com mentiras ou questões sem nenhuma serventia para a salvação, muitas vezes causando inquietações e dúvidas na irmandade. O Senhor nos ensinou a não estarmos inquietos com coisa alguma, antes elevamos a Ele as nossas preocupações pelas nossas petições. A congregação cristã no Brasil não se serve dos instrumentos da internet para qualquer tipo de propaganda ou comunicação com a irmandade, servindo-se, como sempre fez, de circulares assinados pelo Conselho de Anciães mais antigos ou tópicos de ensinamentos publicados por ocasião da RGE, Reunião Gerais Anuais de Ensinamentos. Tá aqui, irmão. A congregação em 2019 falou que não faz uso e que os irmãos não dar ouvido às críticas, às opiniões, para não deturbar você da fé. Que fé é essa? A fé de Jesus Cristo ou a fé da congregação cristã no Brasil? Eu queria perguntar para vocês, é o tópico número 16, uso da internet. Quando foi em 2020 agora, vocês expôs todo o culto divino, né, obrigando as pessoas a colocar um terno, colocar gravata, colocar véu e prostrar perante a televisão, prostrar perante a internet, que tantos vocês criticaram. Até em 2019 vocês estavam certos, agora em 2020 vocês não estão certos mais? É uma pergunta, fica aí, tópico número 16 da RGE, Reunião Regional, né, Geral, né, de Ensinamentos Anuais, tá certo? Então fica aí a dica. Agora, o que vocês fazem? Usa o púlpito para falar que os que estão falando contra isso aí, vocês colocam lá que não está correto, que essas pessoas estão deturbando a fé. Pera aí, meu querido, fé, sabe o que é fé? É crer naquilo que eu não consigo ver. Eu não vejo Jesus Cristo, né? Eu não vejo como ser uma pessoa melhor amanhã, mas eu tento, eu faço força. Isso é a força da fé, tá certo? A fé não é a congregação cristã no Brasil, entenda isso. Você sempre usa os tópicos para deturbar as próprias pessoas que assim vos congregam junto a vós, tá certo? Então fica aqui 2 pontos para que vocês façam-se consciência, exame de consciência. E vocês, irmãos, que falaram que Deus mostra as coisas para os caros irmãos anciãos mais antigos, né? Os anciãos mais antigos, por que Deus não mostrou para eles, né? Deus é uma pessoa muito justa. Por que Deus não mostrou para eles que esta praga, essa pandemia já ia pegar em 2020, né? E eles poderiam abrir um leque para fazer uso da internet, mas não, foi criticar em 2019, quando foi agora em 2020, simplesmente caiu de cabeça, né? Não deu resposta, não deu respaldo nenhum. Uma coisa é, um ensinamento, né? Os tópicos que saem só anula os outros. No próximo, que seria? Você teria que anular esse aqui para depois vir para a internet. Vocês teriam que fazer uma reunião geral. Opa, nós vamos ter que mudar aquele ponto que nós colocou do uso da internet, tá certo? Então vocês não fizeram isso, porque uma assembleia só anula alguma coisa que falou da outra com a reunião, né, de todos ali, e vocês não fizeram isso. Ah, foi porque não teve tempo, né? Foi, exatamente, não teve tempo, né, para desmascarar a mentira que soltou em 2019, tá certo? Os irmãos antigos são verdadeiros, né? O irmão Luiz Franciscon, eu tenho certeza que o irmão Luiz Franciscon, ele colocou uma plaquinha que foi tirado, né,
das igrejas, né? Eu vou falar para vocês aqui um pouco, né? Tinha nas plaquinhas das igrejas a organização da Igreja de Deus. Olha, ele não falou da obra de Deus, ele falou organização da Igreja de Deus. Igreja de Deus que segue os mandamentos, as doutrinas, é a Igreja de Deus. Então Luiz Francisco não estava errado, ele estava certíssimo. Olha o que ele falou: revelação que o Senhor deu ao seu servo, o irmão ancião Luiz Francisco, de volta de uma das suas viagens do Brasil, quando se encontrava na República do Panamá. Tinha essa placa da igreja: Jesus é a cabeça da igreja. Olha, automaticamente para Jesus. Jesus é a cabeça da igreja. O Espírito Santo é a lei para guiá-la em toda a verdade. Sua organização é a caridade de Deus no coração de seus membros, que é o vínculo da perfeição. Onde esses três não governam, é Satanás que governa em forma de homem, para seduzir o povo de Deus com sabedoria humana. Tá certo? Isso tá aqui nesse livrinho aqui, ó. Tá aqui. Tá certo? E essas placas tinha na Congregação Cristã do Brasil. Só que os homens começaram com a sabedoria humana, começou a colocar os seus sentimentos. E quando coloca o seu sentimento, o próprio fundador da congregação, não é Jesus Cristo, mas o próprio fundador, e também com o espaldo bíblico, falou, né? Aonde esses três não governam, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, é Satanás que governa em forma de homem, para seduzir o povo de Deus. Você é povo de Deus que está me assistindo, com sabedoria humana, tá certo? Então, o nosso querido irmão Luiz Francisco deixou a doutrina para ser seguida. Ele colocou a organização da Igreja de Deus, não é da obra de Deus. Todos, até no estatuto vocês colocam como obra de Deus. Os ensinamentos que vocês colocam é como obra de Deus. Obra de Deus é o evangelho ser pregado, como está escrito em João, tá certo? E tá aqui, ó. Como é que vocês provam isso aqui para mim? Compartilha esse vídeo, tá certo? Compartilha, que pode até chegar a vocês que estão no Brás. Meus irmãos, nós somos irmãos em Cristo Jesus. Não usa do seu sentimento próprio, não usa da sua ignorância para deturbar a fé dos seus, tá certo? Faça como humilde. Oh, irmãos, nós erramos. Vamos reparar esse erro aqui, porque os sentimentos que foi colocado nos ensinamentos anteriores não estava correto. Vamos arrumar isso aqui para que Deus possa ter misericórdia de nós. Faz como o povo de Nínive, que o profeta Jonas foi lá, né, pregar que ia destruir a cidade. Eles arrependeram, o rei arrependeu, ó, e mandou um pregão anunciar aquele povo. E eles se vestiram de saco e começaram a se jejuar, começaram a pedir Deus misericórdia, rolaram na cinza. Deus sentiu-se piedoso, misericordioso e mandou perdão para esses, tá certo? Então, meus irmãos, faça isso. Olha, eu vou falar a verdade, fazendo isso, eu nunca sairei da Congregação Cristã do Brasil. Terei ela como uma igreja para refúgio, para buscar-se aquilo que se diz, a palavra, a escritura. Eu não vou para buscar a palavra do homem, eu vou para buscar a palavra de Deus, como muitos falam, tá certo? Então fica aí, meus irmãos. É um rapazinho que está falando, mas falando com o coração cheio de vontade de servir a Deus. E vocês que me assistem, tá certo? Pode compartilhar esse vídeo, não tem problema. Eu fico agradecido se vocês ficaram até aqui. A administração muda a forma de colocar os seus editais. Quando vocês for colocar os editais, não coloca que é eleição, porque não houve eleição, tá certo? Eleição é quando tem uma democracia, tem dois grupos, eu voto nesse e não voto naquele, tá certo? Não existe isso. Então, quando for, muda isso aí, a ordem do dia, né, dos serviços que vai acontecer, e coloca lá irmãos que serão empossados. Não houve eleição.
Não há eleição na administração. Simplesmente é eu de bom grado, ô irmão, ó, vocês acham que eu sirvo para ser tesoureiro? Eu vou ser tesoureiro. Ô irmão, você acha que eu sirvo para ser presidente? Tá, eu vou ser. Então, não tem dois presidentes para eu votar em um ou em outro. Tá certo? Não tem chapa. Então isso aí, meus irmãos, fica essa dica, tá? Eu agradeço todos que me assistiram até aqui. Fica todos na paz e na graça do Senhor Jesus Cristo. Deus abençoe a todos. Paz de Deus.